Dedinho de Prosa está começando. Hoje nós vamos falar sobre tradução bíblica, religião, arqueologia, espiritismo e uma série de coisas mais. Vamos conversar com o doutor Celestino. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: além de odontólogo, o senhor é mais o quê? Apresente-se aí para a gente. Além de odontólogo, eu sou professor, fundador do curso de Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, um curso que já completou 10 anos. Começamos com uma primeira turma de especialização e hoje temos licenciatura e bacharelado na graduação, temos especialização, mestrado e doutorado. O senhor é de João Pessoa mesmo? Não, eu sou brejeiro. Brejeiro como eu? Somos próximos. Você é de Serraria, eu sou de Alagoa Grande. Ah, é pertinho? É só avançar um pouquinho, descer a Serra Terra de dos Areia. Engenhos. É. Eu nasci em 1949 num sítio chamado Goiti, município de Alagoa Grande, com muita honra. O senhor foi seminarista, pensou em ser padre certa vez? Eu não fui padre porque Dom José não quis. Não, que é isso, foi mesmo? Foi. Mas porque ele achou que você não tinha vocação? Não, eu acho que ele chegou na Paraíba numa época infeliz para ele e para nós seminaristas, que acabou fechando o seminário. Ali no Castelo Branco? Sim, senhor. Eu comecei aqui no seminário de São Francisco. E em 1965, em fevereiro, nós nos mudamos para Miramar. E aí sem bispo, sem arcebispo. Não tinha? Não tinha. Aí quando Dom José chegou com uma filosofia totalmente diferente. Fechar. Primeiro os que não pagavam, ele mandou logo embora, eu fui da primeira leva. Foi logo, né? Aí, mas há males que vêm para bem. Para mim foi uma decepção muito grande na época, mas não deixei de me interessar por religião, ou mais especificamente por religiosidade. Qual é a diferença de religião e religiosidade? Quando eu discuto religião com você, eu divido. Você tem uma, eu tenho outra. Se você é protestante, eu sou católico, nós estamos em campos diferentes. Mas aqui nós estamos empatados, viu? Pronto. Então, quando nós falamos de religiosidade, Wellington, nós falamos de algo acima de religião. Porque a religiosidade soma, não divide. Na religiosidade, você não quer saber se você é católico ou protestante. A gente discute que você tem, porque a palavra religião, religare, é um reencontro com Deus, uma religação com Deus. Ah, tem isso, né? Então, o caminho que você usa para Deus é seu, é pessoal. Então, religião não se discute nem se impõe, é como futebol, mas também não discutir perde a graça, né? Mas aí é por ter pessoas que discutem, mas não respeitam o ponto de vista do outro. O senhor é católico? Não, sou espírita. O senhor é espírita? Sou espírita. Ah, tá, mas já foi católico? Fui católico. Isso não gerou um conflito na sua cabeça? No começo, sim. Que tipo de conflito? Grande. Eu me sentia... Sabe aquela música do Gonzaguinha que diz assim, ao lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente dizendo que não? É uma coisa complicada. Eu passei um período espiritólico, que era a mistura de espírita com católico. Eu precisava ir à missa todo domingo, que eu não perdia a minha ortodoxia católica. Mas, ao mesmo tempo, eu nasci médio, com faculdade de ver e ouvir, e aqui estava me prejudicando muito. E eu só fui encontrar lenitivo no espiritismo. Aí eu vi que eu poderia ser espírita, respeitando o catolicismo, o protestantismo, todas as religiões, que o Brasil é um país laico. Então a gente tem essa felicidade de trabalhar hoje com todas as religiões. O espiritismo é religião, é ciência, é filosofia? É doutrina. Doutrina. É uma doutrina. E o que é que lhe impede, então, do senhor ser um católico espírita? Nada. Só que no espiritismo eu encontrei respostas que eu não encontrei no catolicismo. Que tipo de resposta o senhor procurou no catolicismo, não encontrou no espiritismo? A lei de causa e efeito, reencarnação, questões que, por exemplo, nós estamos em progresso, em caminho para Deus. Então, nós temos um passado que muitas vezes a gente precisa reparar. E você... Aí eu vou começar a lhe provocar. Eu gosto da provocação. Pois não, filho. Porque traz à luz o conhecimento, né? Quem lhe garante que existe reencarnação? Qual é... O que é que lhe dá certeza de que nós vamos morrer e voltar, e nós já morremos uma vez e voltamos? Porque as minhas pesquisas pelo mundo, com as religiões, com os estudiosos, com a própria Bíblia, que Jesus disse claramente em Mateus capítulo 11, versículo 10 a 14, que João Batista é o Elias que precisava voltar, que foi prometido lá em Isaías e em Malaquias,
Porque Malaquias diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Jesus vem e diz assim, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem vestido de linho ou de púrpura? Não, porque os homens vestidos de linho e de púrpura estão nos palácios. Vocês foram ver um profeta? Eu digo muito mais que um profeta. Porque dentro dos filhos de mulher, ninguém mais do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem é que disse que ele devia voltar? Malaquias, no seu capítulo 3, e Isaías, no capítulo 40. Então, o próprio Jesus não iria ensinar algo que não tivesse raízes espirituais e importantes. E isso veio exatamente para encher as minhas dificuldades. Por que é que um nasce feio, bonito, um alto, baixo, um doente, um rico, um pobre? Deus castiga, ele pune? Por que é que eu nasci feio? Explica aí, eu nunca entendi. Não diga você, nós, pergunte dobrado, feito tapioca, que não tem Eu, problema agora, essa resposta ninguém nunca me deu, né? E por Nós quê? Diga aí, temos, qual é? a questão de beleza é mais interior do que exterior, você sabe disso. É? Mas as meninas não querem saber disso, não. As meninas só querem saber. Mas as meninas, elas também aprendem, amadurecem e veem que muito mais tá importante. Certo. Tem que concordar que com Santo Antoine de Saint-Exupéry, que o importante é invisível aos olhos, né? Mas, na verdade, nós somos de ontem e não sabemos nada, já diz Jó no seu livro. Pergunta às gerações passadas. Somos de ontem e não entendemos nada. Eu visitei agora em Israel um grupo chamado Drusos. Os Drusos representam um grupo fechado. Eles são descendentes do Egito, começaram no Egito, mas dizem que eles são árabes. Eles não têm uma definição assim de etnia. Mas os Drusos, eles estão tão fechados, Wellington, que eles não se casam fora deles. Porque eles são tão crentes na reencarnação, que ele acha que o filho dele pode nascer em outra família. Eles são tão... Tem isso, né? E eles ficam procurando uma família que nasça um filho que tenha características do filho que eles tinham. E aí eles passam a se amar mais ainda, porque você está criando o meu filho. Então é uma visão bem mais racional e mais lógica. Por quê? Se você não entender, não é aceitar, nem procurar aceitar pela irracionalidade, mas se você não entender e não assimilar o princípio da reencarnação, você vai achar que Deus é injusto. Porque Deus Às vezes eu já tive esses conflitos. Porque só há um jeito... Eu já tive um jeito... conflito de pensar o seguinte, por que em determinada área nobre, que tem um bocado de gente errada, acaba malufando as coisas, e a vida maravilhosa, tem de tudo. Agora, em outras regiões paupérrimas, pessoas honestas padecem do sofrimento, da fome, da miséria, da falta de esgoto. Porque Deus é mais de um do que do outro. É colheita. Jesus fala lá no Evangelho de capítulo 27, aliás, 16, versículo 27 de Mateus, que cada um será dado segundo suas obras. Há uma colheita. Todo bem que você fizer, você recebe, bem como todo mal. Então não há castigo para ninguém, há colheita. E nisso é que reside a misericórdia divina. Porque aquele que hoje vence pela força, aquele que hoje vence pelo abuso do poder, amanhã, meu filho, ele vai nascer numa comunidade paupérrima para saber o que é viver. Você quer ver exemplos claros? Você sabe mas que... aí eu vou voltar à pergunta, Volte. meio brincando, mas meio sério. E essa minha feiura tem a ver com o que foi que eu fiz para ser feio desse jeito? Bem, particularmente, eu não lhe acho feio. Não, vou começar dizendo assim, já melhorou. Você preenche todas as categorias de um ser humano que tem todos os órgãos, a pele e o organismo perfeitamente definido. Então a questão de beleza é só do ângulo que se vê, né? Mas eu não entendi ainda qual é o sentido, a prova de que a reencarnação é real. E essa história de que, por exemplo, que a gente está num processo de aperfeiçoamento. Eu estou, porventura, sofrendo hoje, pagando por uma coisa que fiz numa vida passada. Mas como é que eu vou melhorar se eu não sei o que foi que eu fiz? Se o Senhor castiga, no melhor sentido, um castigo leve o seu filho, você está sendo castigado por isso. Provavelmente ele não fará mais. Mas eu estou sendo castigado agora por uma coisa que fiz. É uma visão... numa vida passada e que eu não sei o que foi. Como eu vou corrigir? É uma visão muito estanque da sua parte. Né? Lembre-se que Jesus disse que na casa do meu pai tem muitas moradas. Então existem vários planetas habitados, vários mundos. Você está num planeta inferior, nós estamos. Então, nós estamos num processo evolutivo. A lei do progresso é uma lei universal. Se você se lembrasse quem você foi no passado, talvez fosse difícil de você viver o presente. Porque o nosso passado não é tão puro e tão limpo. Com o que a gente vê hoje,
pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Imagina, Wellington, que você descobrisse hoje que o filho que você ama foi um arqui-inimigo seu no passado. Nem o próprio João Batista se lembrou quem foi. Porque perguntaram aí, tu és o Eli? Ele disse, não sou. Mas Jesus disse que ele era. Então, a misericórdia divina apaga das nossas mentes inferiores e atrasadas quem a gente foi, para que a gente não se prejudique no presente, até na nossa evolução. Então, quem porventura hoje está sofrendo, deve estar pagando por uma coisa que vem no passado. Eu não diria pagando, está, porque não há uma coisa... Tá certo. E outros que estão com a vida boa, maravilhosa, provavelmente fizeram coisas melhores do que esse que está sofrendo. Mas no próximo bloco o senhor vai me responder por que tanta gente com a vida boa e só faz o mal. Daqui a pouco a gente volta.